Uma boa noite para você que acompanha o BH para Todos. Sexta-feira 13, iniciamos mais um programa para você, isso mesmo. Belo Horizontino, região metropolitana, Minas Gerais, Brasil. Você que nos acompanha. Alô, Alexandre. Eu quero mandar um abraço para você. Você está na Itália nos acompanhando. Um forte abraço para você, viu? E esse é o BH para Todos, um programa feito de Belo Horizontinos para todos os demais Belo Horizontinos dessa nossa capital maravilhosa. Iniciamos esse programa de sexta-feira falando um assunto muito relevante, um assunto muito legal que a sociedade praticamente abraçou. Em todas as classes se fala desse assunto, mas antes de iniciar, como de praxe, eu sempre falo dos nossos patrocinadores que faz esse programa acontecer. Você que acompanha o BH para Todos, você que faz parte desse programa, que acontece ao vivo todas as sextas-feiras. Eu só tenho a dizer para você que a Implantar Telecom é a patrocinadora master desse programa e ela que faz o programa acontecer. Você que deseja uma internet de qualidade para sua casa, para sua residência, para o seu trabalho, para sua empresa e até na mão onde você estiver com a Implayship. Liberdade é ter internet onde você estiver. A Implantar Telecom tem. Vai aparecer aqui no cantinho da tela um QR Code para você fazer contato com essa equipe maravilhosa, porque atrás dessas paredes, dos bastidores desse programa, tem uma equipe altamente qualificada para atender você. E o próximo patrocinador, eu já falo, você motociclista de Belo Horizonte e deseja uma manutenção qualificada, com profissionais, assim, impecáveis, que vai tratar sua moto da melhor forma possível. A Oficina Clube Motoboy é a oficina ideal e certa para você. Rua Leopoldina, 196, loja 2 e loja 3. Gessimão Oliveira, o que tem no Clube Motoboy, na Oficina Clube Motoboy, meu querido? Joga pra cá, que eu domino no peito e faça esse gol com qualidade. Pessoal, a Oficina Clube Motoboy, além de nós trabalharmos com peças de motos importadas e nacionais, os nossos mecânicos têm experiência, né, para poder atuar em qualquer área dessas motocicletas, seja ela importada ou nacional. Então, quando a gente trata de cuidado com a sua motocicleta, com toda certeza, o Clube Motoboy aqui na Rua Leopoldina é uma das melhores opções que vocês podem contar em Belo Horizonte. E a gente está à disposição. Boa noite para todos que nos seguem. O convidado de hoje é um cara que eu já tenho a honra de conhecer há alguns anos. Um cara que é professor, um cara que é empresário, um cara que é gente boa e é ninja. E isso a gente fala um pouco mais para frente. Seja bem-vindo, Johnny Lan. Isso mesmo, Johnny Lan. Seja bem-vindo ao BH para Todos. Fique à vontade, meu querido. Esse programa é feito de Belo Horizontino para todos os demais Belo Horizontinos e acontece no freestyle, como o Gessimar falou. É ao vivo no freestyle, meu querido. Pode ficar à vontade, porque fica ao vivo e depois fica gravado para todos os demais assistir. Estamos aqui com Johnny Lan, ele, o ninja, como é que chama, Gessimar? Ninja da internet. Ninja da internet. Eu quero que depois desse programa ao vivo, você vá nas redes sociais, porque o maior, eu digo, o maior influencer de inteligência artificial que tem no Brasil é o Johnny Lan. Você vai nas redes sociais dele, Instagram, TikTok, YouTube, começa a seguir porque esse cara é o maior. E eu vou explicar o porquê que ele é o maior, porque ele é de Belo Horizonte, entendeu? E quem falou o contrário comprou uma briga com a gente. Então, se tem outros, para nós não importa. Esse cara tá aqui, ao vivo, diretamente de Belo Horizonte, para dar uma aula sobre inteligência artificial para vocês e para nós, né? É para nós. Seja bem-vindo, Johnny Lan. Obrigado pelo convite, Jader, Gessimar. Só corrigindo, né? Não o maior, mas um dos maiores, né? Vamos fazer jus aí a todos os outros produtores de conteúdo que são excelentes também. Mas na área de inteligência artificial, eu acabo surfando super bem aí. Eu tenho mais de 4 anos nesse assunto, né? E tudo começa ali atrás, ali, com marketing digital, e várias ferramentas já com inteligência artificial, focado em marketing digital. E hoje eu tenho até curso, eu dou muito curso, palestra, treinamento de empresas, não só em marketing digital, vendas
e também inteligência artificial aí para negócios, né? Então é bem interessante que vocês me trouxeram para cá para compartilhar um pouco desse conhecimento. Eu acho que é super válido, né? É um assunto que está na hype do momento. Então, se você ainda não me segue, já siga aí, ó. Johnny Lan, igual o Jader falou, seja no Instagram, no YouTube. Acho que somado, minhas mídias sociais dão mais ou menos mais de 550 mil seguidores. Provavelmente você já deve ter sido... Se você é daqui de BH, provavelmente você já deve ter sido impactado com algum tipo de vídeo meu, seja de inteligência artificial ou de supermercado, né? E é engraçado os vídeos de supermercado que eu faço. Tem vídeo de supermercado que viraliza, bate 2 milhões, 5 milhões de visualizações, mas ele tem uma estratégia muito legal, que é falar para quem trabalha com marketing, não necessariamente para o consumidor final. Só que o vídeo que eu gravo, quem não é do marketing entende que é do consumidor final. Aí chega no final, eles ficam me perguntando assim, tá, mas qual produto que eu vou escolher, né? E recentemente eu gravei um vídeo para resolver esse problema, que é utilizando a inteligência artificial para você escolher o produto. Então você consegue utilizar, por exemplo, o ChatGPT para tomar uma decisão para você, seja para um produto mais saudável, não só por questão de preço, porque fica muito visível, mas aquele que é mais saudável mesmo para as pessoas, né? Porque quando a gente fala de produto de supermercado, ele leva uma certa industrialização e tem muita pegadinha de marketing que as indústrias fazem para fazer você comprar mais. Não necessariamente que são produtos ruins, muito pelo contrário, né? Tanto que eu não falo mal de nenhuma marca. Então, às vezes, o pessoal acha até ruim, né? Porque fala assim, pô, mas você devia... Qual que eu devo escolher? Qual que é o melhor? Não existe o melhor ou o pior. Existe você ler o rótulo e entender o que está sendo falado lá da maneira correta para poder levar um melhor produto para você. E eu quero agora que você deixa na tela aí um QR Code. Eu quero que você fale um pouco mais e chama esse público do BH para todos, o seu público, para apresentar esse curso que você Sim, tem então. para anunciar. Acabei de lançar um curso, o IA 360, um curso de inteligência artificial, ou seja, você pode fazer quantas vezes você quiser. Ele vai ficar disponível durante 365 dias, ou seja, você faz a assinatura. Todos os meses tem várias aulas que são incluídas dentro desse curso. Então, você não compra um curso igual agora, que tem mais de 35 aulas, né? Tanto da parte de inteligência artificial, marketing digital e vendas. Então, tem uma aula de e-commerce ali para quem é leigo. Tem uma aula, inclusive eu trouxe um convidado para falar sobre precificação, porque os empresários têm essa dificuldade de definir preço. Se você vê o curso do jeito que já está hoje, dá para você dar consultoria e pequenas aulas você já consegue ganhar dinheiro, seja criando vídeos, criando áudio. Então, tem o básico da inteligência artificial e toda a ferramenta nova eu vou trazendo novas atualizações. Então, todo mês espere pelo menos 2, 3 aulas a mais. Então, quem assinar agora está um preço super promocional, pode dividir em 12 vezes. Garanto para você que um prato executivo e uma Coca-Cola é mais caro do que esse curso pode gerar de receita para você. Então, Ô, Johnny Lan, fica aí à disposição. você fala agora, só quero lembrar você que fica gravado no YouTube. Então, amanhã, a tiazinha tá lá na hora do almoço dela assistindo, dia 14 de março de 2025. É o agora? Olha, pelo menos no próximo mês, eu garanto. Em junho, né? Em junho No de mês 2025, de junho de 2025. Esse QR Code tá válido. Tá válido. Pode colocar lá que eu garanto esse valor. É porque ele fala agora, pessoal. Esse agora nas redes sociais, no YouTube, é o agora que pode ser visto daqui a 2 anos, né, Gessimar? Exatamente. Mas, Junilão, já faço uma pergunta para você, porque nós estávamos nos bastidores aqui, conversando, trocando aquela ideia, dialogando. Eu queria que você falasse de uma forma simples para o público que acompanha, para a população mesmo, em geral, porque nós falamos com várias classes, sabe, Johnny Lan? Okay. De forma simples, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial é aquilo que simula o cérebro humano. Então, a aprender, a tomar decisões. Então, ou seja, toda a inteligência humana, ela aprende e toma decisões. E a inteligência artificial, ela tenta simular isso. Imagina um robozinho que limpa chão. Né? Esses robozinhos que limpam, tem uns que aspiram, outros passam até pano. Se ele bate na parede, ele aprende que ali não tá legal.
Então ele volta, cria um mapa virtual e continua trabalhando. Se a bateria dele está acabando, ele toma a decisão e fala assim, minha bateria está acabando, vou voltar para a base. Ou seja, ele toma uma decisão baseada numa informação que ele recebeu. Então a inteligência artificial ela tenta simular isso. Qualquer aplicativo, qualquer site que tem inteligência artificial embarcada, ela vai tentar fazer isso para você sempre, né? Ou seja, ela vai pegar uma informação, vai processar e vai tomar uma decisão, seja devolvendo para você um texto, né, devolvendo uma imagem, um vídeo, ou seja, a resposta, né, o output que a gente fala, ele é baseado numa instrução que você deu, um comando, que a gente chama de prompt hoje, né? Na verdade, quem programa o prompt de comando é isso, é um comando, é uma instrução. E a grande vantagem é que a inteligência artificial, ela generativa, ela evoluiu ao ponto de entender a linguagem natural. É o jeito que a gente fala, ela entende e devolve uma resposta, né? Então, a evolução da inteligência artificial que tornou tão popular é justamente por isso. Ela consegue hoje entender o que um ser humano fala e devolve baseado naquela instrução que ela deu. Top. Que isso é uma aula. Não, então, ele não é aqui à já toa, vai. tão à toa, ele é professor em quê? Fala aí Eu essas sou- qualidades. Eu sou formado em administração pela PUC Minas, marketing e negócio pela Federal de Minas e mestrado em estratégia de inovação pelo Mackenzie. Fui professor da PUC desde 2004, né? Então devo ter vários alunos aí. Se você é de Belo Horizonte, dei aula no Corel, em Contagem, na Praça, né? Tanto em marketing e hoje só pós-graduação na área de empreendedorismo e gestão estratégica de marketing. Então, se você já foi meu aluno, dá um like aí, comenta aqui embaixo. Né? Eu tenho certeza que você está super bem, né? Que você teve um bom professor. Tá super bem representado, E o né, legal é Gessimo que ele é Oliveira? modesto, né? É modesto? Ele é É modesto. humilde, é modesto, é Gente tranquilo. boa. Mas, ô Johnny Lan, você traz sempre uma informação muito legal nas suas redes sociais, que os seus vídeos são mais aquela questão popular, para que todos assistam. Sim. Então, é mais didático mesmo. Então, pelo que eu percebi agora, por ele ser professor, se torna mais didático ainda esses vídeos onde você assiste, você vê que tem conteúdo. Não sei se você é da nossa idade, tá, Johnny Lan? Acredito que seja. O YouTube, lá nos primórdios, quando nasceu, ele nasceu com essa visão de trazer informação, trazer conteúdo. Então, um exemplo, se eu queria trocar um pneu de carro, sei lá, um carro qualquer aí, você ia no YouTube e tinha um tutorial. Em Alphaville tem uma área fechada ali com espaço aéreo controlado, o cara roda. Ou seja, existem alguns trabalhos que sim estão sendo substituídos. Mas não quer dizer que não existe robôs suficientes para substituir todo mundo. Então, por exemplo, eu preciso de bateria para poder carregar. Cara, os robôs que estão aí, os mais modernos, eles ainda são por imitação. Então, você precisa treinar o robô para ele poder fazer um movimento. Então, ele atua em áreas muito específicas. Isso quando a gente coloca um equipamento para poder, com inteligência artificial embarcada, fazer esse tipo de atividade. Mas, por exemplo, eu estava vendo uma tecnologia de um drone que ele não consegue ser interceptado por uma interferência de raio, né, raios de ondas eletromagnéticas para poder derrubar ele. Ele tem uma inteligência artificial embarcada e ele toma a decisão lá no campo de guerra para poder atacar o tanque. E todos, né, agora lá na Rússia, toda a guerra da Rússia e da Ucrânia, a Rússia tentou utilizar todo tipo de equipamento e o drone passou batido e não conseguiu ser derrubado. Ou seja, você tem já tecnologia suficiente para poder substituir algumas atividades, né? Mas por completo, para dominar o mercado, ainda não, é muito incipiente. Mas através de um computador, então se tem um funcionário que precisa de usar um trabalho repetitivo e utiliza o computador, aí Você acha que o mesmo vai ter que... vai criar novos empregos. Então, se são novos, vamos falar de trabalhos, vamos criar novos trabalhos e esses trabalhos precisarão ser
evoluídos com mais tecnologia. Você acha que... Aí eu faço uma pergunta, aí entra na questão do ser controlável. Você controlar essa evolução da inteligência artificial. Você acha que pode chegar nesse tempo de... Não, peraí, gente, vamos com calma agora, vai ter que controlar, existe um limite, a partir daqui não se pode mais fazer. Ou não, se torna... É assim... Qual é o problema, né? A inteligência artificial, como um todo, ela é uma inovação. Quando você inova, você não cria regras para ela. Quando ela se consolida é que vem as leis, regras, etc. Então, o que vai acontecer agora? Como não tem nenhuma regra e é inovação, ou seja, a todo momento a inteligência artificial está evoluindo, os governos, os políticos, etc., eles ainda não entenderam como cercear esse processo, porque eles não conhecem a inteligência artificial ou o desenvolvimento de inovação suficiente para poder criar barreiras. E mesmo que ele crie barreiras, como uma indústria de inovação, a inteligência artificial nunca vai parar de evoluir. Então, mais ou menos para dizer o seguinte, é imparável hoje você querer colocar barreiras na inteligência artificial, porque senão você vai parar o progresso. E isso não vai acontecer. Se só você olhar para os Estados Unidos, o cara vai investir não sei quantos bilhões em projetos de inteligência artificial para poder competir, enquanto a China também já investe bilhões. O negócio é tão absurdo que, por exemplo, a China tem computadores, porque o processamento ele gasta muita energia, ele aquece muito. Então existe um data center na China dentro do fundo do mar, porque a água já resfria automaticamente o computador. Ou seja, será que nós vamos parar? Não vamos parar, a galera já está muito evoluída. O Brasil ainda está recebendo muita coisa legal, né? Mas que não tem tecnologia suficiente para fazer isso. Ou seja, todas as tecnologias de inteligência artificiais vêm de fora. Eu tive acesso, né? Eu tive no Google for Brasil 2025, essa semana, e o Brasil tem algumas inteligências artificiais desenvolvidas na linguagem em português, utilizando o GPT, né, o ChatGPT. Só que tem um projeto chamado Gaia, de uma inteligência artificial usando o Gemma, que é uma inteligência artificial aberta do Google. Por que está sendo feita em português? Porque a maioria das inteligências artificiais são criadas em inglês, língua inglesa. Então o Gaia está sendo construído com base de dados português do Brasil. Ou seja, ela vai ser mais responsiva para assuntos do Brasil, ou seja, ela se torna mais inteligente, né, do que você usar uma base de dados mundial para tentar resolver um problema no Brasil. Agora você vai conseguir usar informações do Brasil para resolver problemas do Brasil. Imagina você colocar uma barreira. Não, você não pode ler nenhum documento. Ou ter que pedir autorização. Não evolui, porque toda inteligência artificial, querendo ou não, é um programa. E ela tem uma máquina pensante que é um cérebro, só que ela precisa de base de dados para poder treinar esse cérebro. Então, se você coloca lei de, sei lá, vou chutar aqui, uma lei de censura, você não vai treinar a inteligência artificial, ela vai se tornar frágil. Limitado. Aí, a questão da limitação também entra nesse formato que a maioria das pessoas se tornam leigas e a maioria das pessoas ficam com esse medo. Vou te dar um exemplo, o vídeo da prefeitura de Uianópolis, no Pará, que foi aquele vídeo polêmico onde teve uma redução de custo, claro, para o município para fazer aquele vídeo. O vídeo ficou muito bem feito, e gerou um certo medo na questão artística. Na festa junina. Onde você não contratou atores, não locou um estúdio, não locou equipamento. Acho que a evolução em si da rede da inteligência artificial vai começar a bater um pouquinho nisso. Não na questão política em si, porque eu acho que não vai ter esse empecilho político de falar não, vamos, a não ser onde não haja democracia, né? Nesse mundo afora. Mas a questão artística preocupa um pouco no seu ponto de vista, porque hoje não vai precisar hoje um tradutor, não vai precisar de um... Como é que chama? Que faz a tradução de filmes, Dublador. Os dubladores. Porque com a inteligência artificial você pega a própria voz do artista e dubla para o português.
Você acha que vai chegar nessas atividades como artista, os dubladores? Você acha que não vai existir mais? Qual que é a sua opinião? Em 2023, eu recebi uma mensagem no meu Instagram de um artista desses aí. Eu não lembro qual categoria. Acho que era locutor de rádio. O locutor virou para mim e falou assim: Johnny, você acha que eu vou perder meu emprego? Eu não respondi para ele assim, eu tenho certeza, né? Eu falei para ele, olha, não necessariamente, né? Mas se eu fosse você, eu aprendi a utilizar a inteligência artificial para não perder o trabalho ou o emprego. Porque isso é fato. Na primeira eleição depois de 2023, nós estamos falando de 2022, a galera já... 2022, 2020, né? isso. A galera já usou a rodo algumas inteligências artificiais. Aí em 2024, ano passado, teve eleição de prefeitura. Aí deitaram e rolaram, principalmente nos slogans, nos jingles. Acabou. E aí o que nasceu, o que cresceu? Quem sabia usar a inteligência artificial para criar jingle. Os caras racharam de ganhar dinheiro. O Suno, né? Ou seja, qual é o recado básico? Você que ainda não utiliza a inteligência artificial, você tem que usar porque já tem um mercado pronto para você. Esse é o grande... a grande sacada é essa. O mercado está prontinho para você usar as ferramentas de inteligência artificial para surfar. Então, aqui, vamos pensar no jingle. Você precisa da letra da música, do arranjo musical, do estúdio de gravação, de um cantor ou de um locutor para poder falar. A inteligência artificial faz tudo isso. Então você que não é cantor, não é roteirista, não é estúdio de gravação, você consegue fazer? Claro que você consegue fazer, ou seja, traz mais concorrentes para o mercado. Isso é bom, porque antes você tinha que pagar muito caro e agora barateou. E aí o que vai acontecer com os estúdios que são super bem equipados, etc? Eles precisam se atualizar, evoluir, se diferenciar. Então aquele modelo de gravação lá do passado, da década da era do rádio, né? Ainda temos rádio ainda, já tem que evoluir. Então se você entra dentro de um estúdio de rádio hoje, todo computadorizado. Se a gente olhasse há 10 anos atrás, não ia ter tanto computador assim. Da mesma maneira. Então, um locutor, né, um dublador, um ator, ele tem que aprender a utilizar a inteligência artificial e a se comunicar melhor, né? Porque essa era de monopólio, de ter só televisão, acabou, morreu. As mídias sociais vieram para atropelar isso. Matou a televisão? Ainda não. Ainda existe. Ou seja, a televisão foi encontrando um lugarzinho para ela, só que ganhou milhões de concorrentes. É a mesma coisa que eu falar do táxi, né? Quando entrou aplicativos tipo Uber, cara, acabou o táxi? Não acabou, mas o cara teve que se adaptar. Então, a palavra é adaptação. Você precisa se adaptar à inteligência artificial. E ela não vai esperar você fazer um curso só. Eu vou esperar chegar um curso aqui na minha cidade para poder me atualizar. Não, procure informação, né? Tanto no Instagram, no YouTube, se atualize. Eu digo assim, atualize mais rápido para você aproveitar as oportunidades mais rápido. Porque já falta profissional no mercado de trabalho na área de marketing digital. De inteligência artificial, nem tem como suprir. A gente separa dois tipos de profissionais. O profissional que é da área de TI, da área de tecnologia, já é programador, ele sabe fazer isso muito bem, né? Talvez ele não saiba fazer de maneira organizada, ele trabalha ali para programar, por exemplo, e só. E você tem aquele profissional que ele é um profissional generalista, mas que ele especificadamente ele sabe utilizar a inteligência artificial para ele. Exemplo, advogados que são letrados na lógica da inteligência artificial são um advogado mais ou menos é melhor do que o melhor advogado sem inteligência artificial. Por quê? Porque agora ele sabe utilizar a inteligência artificial para ser um super profissional. Então, uma coisa que eu bato muito na tecla quando eu dou palestras, treinamentos para as empresas cara, você com inteligência artificial, você se torna um super profissional. Essa é a grande sacada. É aquela questão de as pessoas estão com medo porque se torna aquela fala popular onde você vai perder um emprego por um robô. Um robô vai substituir você. Sim, eu quero dar um testemunho. Por mais que eu sei que eu não estou dentro de uma igreja, mas eu quero dar um testemunho. Eu sou parte desse processo evolutivo.
Johnny Lan sabe, me conhece que eu tenho um clube motoboy, tenho alguns negocinhos. Enfim, conheci meu sócio, Fernando, que é desenvolvedor, em outro segmento, em outra área, não envolvendo o clube. Contato vai, contato vem. Conheço uma empresa que faz inteligência artificial para vendas. Para vendas. Então, já estamos adaptando a inteligência artificial para ela vender dentro do sistema de restaurante, que é o PDV. E estamos agora, né, com a Beatriz, minha futura e amada funcionária, que vai mandar as escalas para os motoboys ali, dando bom dia, conversando. E se mandar um Pix, talvez ela manda até a foto do pé. Né? Então, eu sou testemunha viva disso, que isso vai me trazer uma redução de custo, por exemplo. Eu precisava ter uma porrada de pessoas ali, gerenciando pessoas, motoboys e não sei o quê, e conversando. Hoje, ela provavelmente vai substituir boa parte da minha equipe. Eu só vou ter uma pessoa ou duas ali para correr o oi que tá tudo certo. É nesse nível que estamos chegando. Eu ia te fazer uma outra pergunta. Estamos caminhando para o Exterminador do Futuro? Olha, Skyline. diz o Skynet, não? diz o dono do ChatGPT que ainda não. Né? O presidente lá, o Sam Altman. Existem 5 níveis. Nós estamos no primeiro nível, que ainda é os chats, né? Os chatbots. E aí, nesse nível do chatbot, igual você está falando, ou seja, nós estamos falando... Vamos pegar uma atividade, chama atendimento. O atendimento via texto do WhatsApp pode ser feito por um chatbot com inteligência artificial. Ela manda áudio. Eu já desenvolvo vários, né? Assim, para várias empresas, chatbot com inteligência artificial embarcada, ou seja, ela responde dentro do WhatsApp, ela entende áudio, ela manda foto, enfim. Então você imagina, às vezes eu estou dando uma palestra e eu falo assim, ó, aciona minha inteligência artificial. 400 pessoas conversando ao mesmo tempo. Com o mesmo número que é o meu, eu tenho capacidade de fazer isso ao mesmo tempo? Não, mas a inteligência artificial tem. E essa é a primeira fronteira de trabalho que provavelmente vai ser substituída. Uma inteligência artificial muito bem configurada vai substituir um ser humano. Um call center? Fácil. Hoje já tem inteligência artificial que liga por voz, entende sua voz e responde via voz, como se fosse uma pessoa comum conversando com você. Agora, você imagina você, daqui a um tempo, vai ser várias inteligências artificiais fazendo isso. Aí esse atendente de telemarketing hoje, ele tem que se profissionalizar, se capacitar com outras capacidades, habilidades para poder ter um novo trabalho, porque provavelmente ele vai deixar de existir. Se a gente parar para olhar para o McDonald's, igual você deu um exemplo, o McDonald's substituiu os caixas por totens. Querendo ou não, é um atendente virtual. E você sabe o que aconteceu hoje? Assim, o McDonald's aumentou, em média, 30% o faturamento dela. Por quê? Porque tem uma inteligência artificial ali dentro do totem, que a partir do momento que você vai escolhendo, ele vai sugerindo outras opções e aumenta o seu ticket médio. É claro que ainda tem um caixa dentro do McDonald's aqui do Brasil, mas ele é ali quando ninguém consegue fazer nada, ele atende você. Para aquela pessoa que tem a dificuldade de mexer com tecnologia, ainda tá ali com dinheiro na carteira e fala assim, vou pagar no dinheiro. Então... Não, e para onde que foram os profissionais que ficavam ali na linha de frente do caixa? Foram para dentro da loja. Então o McDonald's também não dispensou essa força de trabalho. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Você pode sim substituir pessoas para determinadas tarefas, determinadas atividades, ou pode fazer com que essas pessoas aumentem a produtividade, gerando um menor custo, maior resultado, óbvio, mais lucro para a empresa. Você falou da Gaia aqui no Brasil, que é uma inteligência artificial que está sendo feita aqui no Brasil e acredito eu que vai ser de excelência, né? Porque tem que puxar
aqui pro Brasil também, né, Gessimar? Aqui tem muita gente inteligente, tem muito profissional inteligente e tirar aquela síndrome de vira-lata, sabe, ô Johnila? De que tudo lá fora é melhor do que no Brasil, tudo lá fora tem que ser... Não, o Brasil tem profissional capacitado. Mas uma pergunta em relação a essa lógica é, hoje, no mundo, quem está, assim, à frente na inteligência artificial? O país que desbanca qualquer outro. Tanto os Estados Unidos quanto a China, né? Então tem gente que às vezes o Trump fica lá, vou. Igual ele fez uma política de não. Olha que engraçado isso aqui. Isso aí é só para quem conhece bastante do assunto. Estados Unidos, o Trump chegou e falou assim: galera, não vou mais. Falou para a NVIDIA: ó, você não pode mais exportar o seu melhor chip para a China. Só que ele tem que entender por trás quem é a NVIDIA. A NVIDIA, o dono, ele é taiwanês, que é uma ilha pequenininha que tem no Sudeste Asiático, que produz 70% de todos os chips. Quem é o parente dele? Né? TSMC, que produz chip, que é uma taiwanesa, que tem fábrica onde? Na China, em Taiwan, na China. E aí, quando os Estados Unidos falam assim, eu quero trazer essa produção aqui pro México, para mais próximo, aí instala lá no México. Quem é o dono da tecnologia? Taiwan. Quem é Taiwan? Não é a China. Mas a China tem míssil apontado para Taiwan e os Estados Unidos tem um porta-aviões parado no meio, no estreito. Por quê? Porque é estratégico. Na pandemia, quando parou os cargueiros pararam de exportar, né, o navio, parou toda a indústria automobilística de produzir carro e diversos outros segmentos. Por quê? Porque o chip vem de lá. Então, quem está à frente desse mercado? Beleza, os Estados Unidos, em termos de pensar no programa de inteligência artificial, só que a China também tem muita inteligência artificial embarcada e rodando e experimentando e sendo utilizada muito mais do que os Estados Unidos. Exemplo, a BYD se tornou a maior montadora do mundo. Nós estamos falando de quê? De carros elétricos. Ultrapassou o Tesla, chinesa. E ela tem o que lá dentro? Uma inteligência artificial embarcada para poder entender tudo. Então, assim, quem está muito à frente? Ou é China, ou é Estados Unidos, e a cada momento as tecnologias vão uma ultrapassando a outra, né, em termos de capacidade de processamento. Então, eu diria que em termos de tecnologia, os Estados Unidos está um pouco à frente, mas a China vem na cola muito pesado. E quer saber o terceiro país? Quero. Emirados Árabes. Você tá de sacanagem. Não. Emirados Árabes tem um investimento monstruoso eles têm muito dinheiro. Tem então muito dinheiro, vem do petróleo. Nossa, eles estão assim... Estão com um investimento pesadíssimo. Tanto que... O que o Trump fez? Ele saiu dos Estados Unidos e foi para onde? Para os Emirados Árabes. E visitou alguns centros de tecnologia de inteligência artificial. Ô, Gessimar Oliveira, se o BH Tech aqui funcionasse, hein? Poderíamos ser um polo aqui em Belo Horizonte de inteligência artificial, startups. Mas antes de você trazer para mim, Gessimar Oliveira, eu tenho que falar dos nossos patrocinadores que fazem esse programa acontecer novamente. E eu quero a sua conclusão, meu querido. Você que acompanha o BH para Todos e deseja ter uma internet de qualidade para ver os vídeos do Johnny Lan, isso mesmo, na sua casa, uma internet rodando assim, ó, em perfeito estado, a Implantar Telecom é a internet que você precisa, isso mesmo, ela não vai cair e deixar você na mão. Aqui do lado desse vídeo, peraí, desse lado ali, ó, tô me vendo na televisão, tem um QR Code, eu quero que você leia esse QR Code e entre em contato com o pessoal do Implantar Telecom, porque internet de qualidade, a Implantar Telecom tem. Oficina Clube Motoboy, Gessimar Oliveira. Rua Leopoldina 196. Melhor local de Belo Horizonte para mexer com moto. Oficina Clube Motoboy. Se você é motoboy de Belo Horizonte e também motos de grande cilindrada, não é só moto de baixa cilindrada, deseja dar uma manutenção na sua moto, procure a Oficina Clube Motoboy, que lá tem especialistas, lá tem mecânico que vai cuidar da sua moto com qualidade. Gessimar Oliveira. O que eu ia falar sobre o BH Tech é que para as moscas lá funciona uma beleza.
Lá tem espaço, lá é bem movimentado para música, porque eu já tive lá pessoalmente, atrás de parceiras, indústrias parceiras, e eu acho que ela é, não vou dizer mal gerida, eu acho que ela falta uma atenção, um carinho especial. Você tem o costume de ir na BHTEC ali? Na Já região foi na Já UFMG, foi? Johnny lá? Ali perto da Montijo? Já tive a oportunidade de passar assim, ó. Ah, mais um que só passou mais um também. que só passou. Aí. Aí eu vou Tenho o fazer... maior prazer de, né, se convidado ir lá, até porque eu trabalho muito com startups, né? Gosto de startups, né? Tem um ecossistema bem legal aí para poder desenvolver e fazer eles crescerem. Johnny Lan, aqui em Belo Horizonte tem, cara. Aqui em Belo Horizonte tem um local onde as startups estão. Chama BHTech, que está ali na UFMG. E, cara, ali é igual o Gessimão Oliveira falou. Estão e não estão. É. Porque você chega lá não tem ninguém. Só E tem a que tal sala o e a Johnny Lan placa. montar uma sala lá, hein? Assumir a Vai. BHTech. Não precisa assumir a BHTech, mas só de estar lá, porque uma das coisas que eu sou contratado é muito para aumentar vendas. Então, eu dou muito treinamento de vendas e o maior problema da startup é o quê? Será que o modelo de negócio vai vingar? Será que ele vai ser validado? Como é que eu escalo e aumento minhas vendas? Né? Como é que eu construo uma máquina de vendas automática com inteligência artificial, com marketing digital, para poder vender mais? Então, eu dou muita mentoria para startups, para mostrar para eles, ó, qual é o caminho, né, na área comercial. Faço isso para as empresas normais e para a startup é a mesma coisa. E o gargalo da startup é justamente ganhar escala na venda. Então, se ela não consegue vender, ela morre. E às vezes precisa de alguns pequenos ajustes, seja no modelo de negócio, seja no produto que ela está ofertando, porque tem produto que já nasce morto, né? Assim, ele tá lá, sei lá por que ele tá lá. Ah, não, você é uma startup, o cara é doidão, né? Ele acha que o negócio dele tem cliente suficiente. Não tem. Tem que dar um chá de realidade às vezes. Não é destruindo sonhos, mas mostrar para ele que, olha, você precisa adaptar, precisa melhorar aqui, ali, etc. Então, normalmente eu trago esse chá de realidade para essas startups, esses jovens, para eles poderem se organizar melhor e ganhar escala e vender mais. É isso aí, é o que eu penso aqui. Belo Horizonte tem uma pessoa igual o Johnny Lan, que hoje é um dos maiores, mas eu vou puxar sardinha, cara. Belo Horizontino para mim é o maior, beleza? O maior influencer na tecnologia hoje, nas redes sociais. Depois você pesquisa aí Johnny Lan, você vai ver que o cara tá aí, ó, crescendo cada vez mais em relação a conteúdo. E que tal, em Belo Horizonte, convidar Johnny Lan, Belo Horizontino, para estar ali na BHTech com o seu curso presencial, Sim. online, ajudando os jovens hoje a desenvolver em Belo Horizonte também, porque como eu falei aqui no início do vídeo, Johnny Lan, conteúdo de qualidade está em falta na internet, porque o que você tem de coisa ruim na internet e que é gancho, hoje tem demais. E nós, o BH para Todos, defendemos Belo Horizontinos como você ser cada vez maior e ser cada vez mais visto no Brasil. Sabe por quê, Johnny Lan? Por quê? Por quê? Nós temos aqui uma síndrome de vira-lata dessa roça grande de sempre buscar São Paulo e Rio de Janeiro como influencer, como qualidade, como empresa, como indústria. Mas aqui em Belo Horizonte, cara, a gente fica na mão, sabe? Porque se você, Gessimão Oliveira, procura algo para a sua empresa, você sempre vai lá em São Paulo, vai lá em Florianópolis, vai em Porto Alegre e Belo Horizonte não. O BH para Todos nasceu com esse intuito de fazer Belo Horizonte de novo ser a terceira maior capital do país. Nós perdemos esse posto. Hoje somos a sexta. Já fomos a terceira, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Beleza? Em economia, não tem a como. quarta. E em economia nós somos a quarta. Quase perdendo para Manaus. Então o BH para Todos tem esse intuito de trazer aqui Johnny Lan, de trazer outros influencers que são a representatividade de Belo Horizonte para o Brasil. Então não é só que o Johnny Lan está aqui. Não, quero que o Johnny Lan esteja na BHTech, cara. Falando com aqueles meninos jovens, lá puxando a orelha deles e falando só, bora, porque você não precisa ir para São Paulo para ser um bom profissional. Por quê? Nós estamos perdendo jovens para as outras capitais. Isso foi até um levantamento que o Bernardo Toshi fez e trouxe aqui para nós. Um forte abraço, Bernardo. Abraço. Jovens estão saindo de Belo Horizonte. 18 anos, formou na faculdade, rua.
Então, cara, esse é o intuito do BH para todos. Bora, E eu Gessimar. quero mandar um complemento, aproveitando que nós estamos conversando com o Johnny Lan, professor, né? E você consegue entender que a inteligência artificial pode já substituir professores, entrar no ensino nacional? Então, assim, você pode até programar uma inteligência artificial para ser um professor. Mas, no sentido de ensino-aprendizagem, você tem que pensar num ecossistema como um todo, né? Ou seja, ele tem que ter uma metodologia. Existe uma escola nos Estados Unidos, se eu não me engano, a Alpha School, ela cobra R$ 40.000 a anuidade. $40.000 a anuidade para uma criança estar lá. Ela tem inteligência artificial na escola, não tem professores, mas ela trabalha numa metodologia em que a criança ela precisa percorrer uma trilha e tem tutores que não funcionam como professores, mas como tutores para poder guiar os alunos em determinadas atividades. E o interessante dessa escola, e aí mexe com toda a metodologia, não é o sistema de recompensa, né? Tipo, estuda, 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 faz prova, tem a nota. Ele ensina coisas básicas do dia. Então, por exemplo, a comida quem faz são os próprios alunos. Ele aprende a cozinhar essas coisas. Quando você vai para um jardim de infância lá na China, qual é a brincadeira do jardim de infância? Fazer comida. Então você desenvolve outras habilidades nessas crianças que é difícil você ter aqui no Brasil, mas que não necessariamente só a inteligência artificial vai substituir 100%, né, o ensino-aprendizagem. Então ela faz parte de um pedaço de um ecossistema, de um novo modelo de educação, que sim pode substituir o professor, mas é o modelo como um todo de ensino que pode fazer isso. Mas é óbvio que quem construiu esse modelo é um ser humano, que provavelmente é um professor, né, para poder fazer com que essa escola, por exemplo, ela funcione. E essa escola, ela tirou a maior nota média de todos os jovens dos Estados Unidos. O grau de conhecimento foi absurdo. E a criança, para vocês terem uma noção, elas, dependendo da idade, elas têm aula de empreendedorismo. Mas não é uma aula de empreendedorismo, é assim que ganha dinheiro. Não. Eles estão fazendo uma gestão de um Airbnb. Todas as crianças, então eles dividem a tarefa. Ou seja, tem um processo de liderança, vai arrumar a cama. E aí eles têm 10 mil, quando eu vi a matéria, eles tinham $10.000 em reserva no Airbnb já. Crianças de 11 anos de idade. Quer dizer, é possível fazer no Brasil? É possível fazer. Você vai custar caro ou barato? Não importa. Mas é aquele momento de, poxa, não é se a inteligência artificial vai substituir o professor. É que a gente tem que estar em constante evolução do processo de ensino-aprendizagem, considerando as tecnologias novas que tem no mercado, os conhecimentos que a gente tem, inclusive a inteligência artificial. Eu não vejo a inteligência artificial puramente trocar o professor. Não é simplesmente sai o professor, entra uma inteligência artificial. Não, tem muitas atividades que você pode convidar o aluno a executar de forma autoguiada por uma inteligência artificial. Então, uma escola, uma universidade, ela pode colocar uma atividade para o aluno fazer em casa. Olha que interessante. Em vez de criar um inimigo, né, ele se torna um aliado, porque é tecnologia. Isso aqui, tudo eu estou pensando agora, enquanto vocês estão me perguntando. Minha cabeça é assim. Que é ao vivo. É ao Que é ao vivo. vivo. É ao vivo aqui, é assim, é Quem me freestyle. conhece sabe que eu freestyle. sou assim. Bora lá, Gessimar, o que você ia complementar? E nós temos um prefeito atuante, né, que tá bem atual agora, na rede social, ele tá top, tá viajando bastante. E eu queria falar com você, para você deixar uma dica pro prefeito, que quer trazer a Times Square para Belo Horizonte, que nós estamos com greve de professores também, né, e tal. Qual que seria a sua dica pro Álvaro Damião e para quem governa a nossa cidade? E para os nossos vereadores, por exemplo? Capacitar os servidores públicos, porque no final das contas o servidor público é eficiência. Então ela já tem esse estigma de que não é tão eficiente o serviço público. Se você capacita os profissionais que estão trabalhando na prefeitura, mas o cara é preguiçoso, mas ele só pensa em aposentadoria, tá em greve porque quer aumento.
Mas esquece tudo isso. Foca em capacitar. É impossível você enfiar conhecimento na cabeça de um ser humano e ele continuar a mesma coisa. É impossível. Tanto que não existe ninguém que morreu de tanto estudar. Ou seja, a capacidade é infinita. Então, por que não capacitar mais? Capacitar professores, capacitar servidores públicos, todos, de todos os níveis. Você pode pegar da faxina a um professor top, com doutorado. Por que não capacitar eles mais? Não custa nada. Qual é a consequência disso? Imagina se a gente tem, vamos dizer que Belo Horizonte tenha, vou chutar aqui, 100 mil servidores públicos. Se você capacitar metade, 50 mil, seja com inteligência artificial ou com uma nova graduação, você vai ter profissionais mais preparados, não só para atender a população, mas para desenvolver novas inovações. Então é sair um pouco dessa política de pão e circo, né? Olha, espalhar um monte de faixa. Agora o anel rodoviário. O anel rodoviário é nosso. E daí? Mudou alguma coisa? Continua a porcaria da passarela lá da Antônio Carlos lá. Tô vendo obra nenhuma. Precisa fazer licitação. Cara, será que vai ser desse governo? Tenho minhas eu vou dúvidas. complementar ainda um pouquinho do que o Johnny Lan falou e o que o Gessimar. Inteligência artificial para uma cidade funcionar melhor, como, por exemplo, os semáforos de Belo Horizonte, que é da década de 50. Então, você precisa colocar uma Belo Horizonte mais tecnológica, uma Belo Horizonte mais à frente, uma Belo Horizonte que não é lá do tempo do Juscelino Kubitschek. Nós evoluímos e precisamos também de uma cidade de forma mais evolutiva, sabe, Jonila? Porque tem muita coisa em Belo Horizonte que é enrijecida, extremamente enrijecida. Você que acompanha o BH para Todos, hoje estamos aqui com Johnny Lan, um cara sensacional, uma inteligência incrível. O BH para Todos é feito para você, Belo Horizontino e região metropolitana. Temos capacidade, temos pessoas aqui que têm inteligência e que têm influência. Um dos maiores influencers da inteligência artificial está aqui hoje no BH para Todos. E como sempre, Gessimar Oliveira, como tudo começa, tem que terminar. Eu ia falar com você, dá um beliscão no Johnny Lan para ver se ele não é uma inteligência artificial configurada em corpo sintético. Porque de repente, que o homem é fera. Esse vídeo que está acontecendo aqui foi feito por inteligência artificial. Vou postar assim na internet. Feita por inteligência artificial. Esse corte vai vir, beleza, Johnny Lan? Gessimar Oliveira, só pega um negocinho ali para mim que eu vou fazer um encerramento depois com ela, que você já sabe como que funciona aqui. Mas eu posso comentar? Pode comentar. Desculpa cortar o seu corte, mas assim... você ficou falando de BH Trans. Eu vou fazer só um paralelo super simples. Você viu? Vou fazer um comentário super simples. São Paulo é conhecido como a capital das multas porque tem muito amarelinho, né? O amarelinho é o fiscal ali que dá multa, etc. E tal. Mas ele faz o trânsito fluir. E quando quebra alguma coisa, não é necessariamente a polícia, mas tá lá o amarelinho, que seria o ABH Trans. A BH Trans tirou essa turma toda da rua. Não, agora a gente controla por sinal de trânsito. Eu vi um nó, uma vez na Afonso Pena, ali com a Getúlio Vargas, na Avenida Brasil. Cara, é impossível de dar um nó. O cara teve que descer do carro para ajustar o trânsito. Agora, você imagina, né, o tanto que eles ganham de dinheiro, né? O que custa botar um cara para controlar o trânsito, para avançar, é só para ele fazer assim com a mão, porque existe uma coisa que talvez a inteligência artificial não vai substituir tão cedo, que é o ser humano mandando você andar mais rápido. Cara, se tem um guardinha que vai dar multa e manda você andar mais rápido, você vai lerdar ou você vai andar mais rápido? Andar mais rápido. Pois é, não é o sinal de trânsito amarelo. O vermelho, eu conto o segundo. Sabe aquele cara ansioso? Tá lá, verde. Aí o cara vai lá, bota a primeira. Deu 10 segundos, o cara arranca. É o trânsito de Belo Horizonte? É. Agora você tem um guardinha apitando. O cara não pensa nem duas vezes. Não, vou tomar multa não, vou acelerar. Cara, custa. Então, tem coisas que não é a tecnologia que vai substituir, porque o comportamento humano, ele se espelha em outro ser humano para agir mais rápido. O Johnny Lan foi super aqui nesse comentário, porque nem todos vão ser substituídos pela inteligência artificial. Gessimar Oliveira, a câmera é sua e eu quero as suas considerações finais.
Minha consideração final é que esse podcast foi fenomenal. Eu não esperava menos do que isso, porque já conheço o Johnny Lan, sei que é um cara fora da curva, é um cara que é entendedor mesmo, é um ninja, verdadeiramente. Cara, gente boa do meu grupo de relacionamento, tem essa honra. E, no mais, eu só tenho a agradecer quem se dedicou aí, do seu tempo, se doou para nos acompanhar. Esperamos ter contribuído para mais um aprendizado, né? E agradecer mesmo pela presença de vocês aí e que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis, porque aqui tá um cara do lado aqui que é top da galáxia. Johnny Lan, eu quero que você olhe para a câmera e eu quero suas considerações finais, aquele agradecimento, beijo para a mãe, para o pai, para a família, para a esposa, É igual o programa da para todo Xuxa. mundo. Aqui é igual o programa da Xuxa, rapaz. Aqui é igual o programa de Mineiro. Manda um abraço para aquela pessoa que você mais adora. Fica à vontade. Fale do seu curso. Ó, meu recado vai para você que não acredita na inteligência artificial. É super simples. Ou você valoriza o conhecimento, ou você valoriza a ignorância. Então, escolha uma das duas, porque não tem outra via. Ou é o conhecimento ou é a ignorância. Então, use e abuse da inteligência artificial para você crescer profissionalmente. Você vai me agradecer por isso. E se você ainda não pegou o QR Code do meu curso, volta o vídeo todo. Ó, colocaram aí, ó. Tá aí. IA360. Se inscreva, porque tem uma promoção especial para você. Eu vou subir o preço. Então, me desculpe, né? Mas Calma, deixa eu até ainda o pegar. final, até o final de junho, né? Você se inscreve nesse curso. São mais de 20 aulas já prontas, tanto de inteligência artificial como de marketing digital. Em uma aula, você já começa a ganhar dinheiro se você aplicar isso e vender esse serviço para uma empresa. E todos os meses serão adicionados vários cursos para você ver com mais calma como funcionam as inteligências artificiais e como que você pode aplicar no dia a dia da sua profissão ou do seu negócio. E é isso. Agradecer ao Gessimar, obrigado pelo convite, ao Jader aqui, a esse estúdio maravilhoso que é implantar. Os caras acabaram de fazer... Quando eu cheguei aqui, eles ainda estavam finalizando ali, parafusando alguns detalhes, ficou espetacular. E eu tenho certeza que a Implantar ainda vai botar uma internet lá em casa, né? Alô, Rafael. O Merchan já foi isso daí. feito. O Merchan, eu já chamo o homem já. Alô, Rafael. E eu quero fazer um cumprimento para você lembrar desse corte. Eu achei fenomenal a finalização do Johnny Lan. E aquele corte que ele falou, você se capacita e escolhe o lado da sabedoria ou da ignorância. Pelo amor de Deus, coloca aquele óculosinho lá do Tug. Como é que é? Aquele lá da internet. Tag Life. É, Tug Life. Tag Cara, Life. Tag Life. Cara, merece demais. Top demais. É isso daí. Você que acompanha o BH pra Todos, esse programa é feito pra você e hoje eu vou encerrar de uma forma especial. Alô, Laute Nova Lima. Deixa eu mostrar aqui na câmera, isso mesmo. O nosso muito obrigado por essa belezura aqui, por estar presente no BH pra Todos. Eu só tenho que agradecer. E aqui, não é brincadeira não, tá? Só um momentinho, por gentileza. Ó, cuidado com a televisão, hein? Deixa ela aí. O bom é que ela é 360. Cadê aquele igual seu abridor curso. aqui, cara? Cadê aquele abridor, Gessimar Oliveira? Tá aí no seu bolso? Cadê aquele abridor, cara? Olha isso daqui, pera aí, eu encostei aqui, cara. É ao vivo, não se preocupa não. Laute Freestyle. Nova Lima, olha isso daqui, Gessimar trouxe. E olha a belezura, ó. Olha isso daqui. Ué? Porra, eu tô com o copo aqui vazio esperando. Não, só. Tem ali pra mim, mas... É só um pouquinho, porque Jader Monteiro vai apreciar essa belezura. Muito obrigado pela sua presença aqui no BH pra Todos. Eu só tenho que agradecer a você. Sexta-feira, dia 13, estamos aqui com Johnny Lan. Muito obrigado, Johnny Lan, pela sua presença, viu? E um forte abraço, um excelente final de semana. Graziele, te amo. Emanuel, daqui a pouco o papai chega em E casa. aqui, ó, só pra terminar aqui, ô Johnny, eu tinha uma curiosidade, eu nunca te perguntei. Pode perguntar. Origem. Quer você ver dorama? Coreano. O que é? Japonês? Chinês? Já dei a dica aqui, ó. Eu falei um país. Meus pais são de Taiwan. Ah, legal.
Top. Legal. Made de Dá um Taiwan. close aqui pra mim, ô Diogo. Forte abraço. Eu só tenho que agradecer. Fui.